Amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo é o único capaz de revelar para cada um de nós o que é melhor para nós, o que nós devemos escolher. Porque das nossas escolhas nós vamos colher os frutos, seja para o bem, seja para o mal, seja para a vida eterna, seja para a morte eterna. E morte não é dormir e descansar, não. Morte é com sofrimento e dor, assim como também a vida eterna é com alegria, com gozo, com paz, com a presença de Deus. Então, tudo depende das nossas escolhas. E quem deu essa ordem foi o próprio Deus. Ele fez Adão e Eva justamente com o direito de escolher entre o bem e o mal. Quando eles escolheram o mal, que quer dizer, quando eles optaram em desobedecer a palavra de Deus, então eles escolheram o que nós estamos vendo aí. Alguém disse, bispo, como que pode uma criança morrer de fome, doente, enferma, abandonada pelos pais, etc. De quem é a culpa? É da criança? É dos pais? Quem é o culpado? Minha amiga, meu amigo, Deus é o culpado pela criação do ser humano perfeito. Quando o ser humano toma uma atitude errada, ele vai colher os frutos dessa atitude errada. Não importa se a pessoa merece ou não. Não importa se ela é justa ou ela é injusta. Se é santa ou pecadora, ela vai colher aquilo que ela plantou. Por quê? Porque Deus nos criou com o livre-arbítrio. Ele deu tudo, colocou tudo à disposição de Adão e Eva. Adão e Eva tinham um pomar inigualável, infindável. Eles podiam comer da fruta que quisessem, mas havia a fruta do conhecimento do bem e do mal que eles não poderiam tocar. Eles tocaram na árvore e passaram a conhecer o mal. Antes não havia a opção do mal, só havia a opção do bem. Só havia uma escolha, a escolha do bem. Mas quando tocaram na árvore que Deus havia lhes dito, não toque no fruto, nem chegue perto dela. E eles tocaram, então veio a morte. Eles conheceram o outro lado, o mal, consequentemente fizeram a escolha e sempre fazem a escolha para o mal. Essa é a realidade. A curiosidade sempre leva o ser humano a fazer escolhas erradas. As tentativas sempre levam as pessoas a apostarem que vai dar certo fazendo a sua própria escolha. E a gente sabe o final da história. Então, dali veio o DNA do mal. Antes o homem só tinha o DNA do bem, da vida eterna. Mas quando desobedeceram a palavra de Deus, então os dois, passaram a gerar
o DNA do mal, o DNA da desobediência, o DNA da rebeldia, que é o caso de muita gente que está a sofrer neste momento. Muita gente está sofrendo, por quê? Porque tem sido rebelde à voz de Deus. Tem sido rebelde. Então sofre. Quando você ouve a voz de Deus e obedece, você tem paz. Mas quando você ouve a voz de Deus e não obedece, você fica desassossegado, intranquila, ansiosa, ansioso, preocupado, com medo. E a humanidade segue dessa forma. Então, aqui, quando Deus fala com o povo de Israel, ele está falando não só para o povo de Israel, mas por todas as suas raízes, por toda a sua descendência, por toda a terra. Olha, se deres, e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, os mandamentos de Deus não são para o nosso sofrimento, não são penitência, castigo de Deus, não, os mandamentos é a vontade de Deus que compartilha com a vontade da nossa alma, o nosso espírito, que quer fazer o melhor. Só que a pessoa, às vezes, se deixa levar pela voz do mal e acaba tendo que colher os frutos do mal. Então Deus falou, será que se ouvires, em outras palavras, se deres ouvidos à voz de Deus, dar ouvidos à voz de Deus significa obediência, obedecer. E o obedecer não depende do sentimento. Eu não tenho que sentir para obedecer. Eu tenho que fazer, eu tenho que decidir. E isso é que se chama fé. É isso que é a fé. Você toma conhecimento da vontade de Deus, aí nasce a fé, nasce a vontade de você obedecer. Se você obedece, então você vai colher os frutos da obediência. Mas se você diz, não, eu vou tentar de outro jeito, pronto, você vai colher os frutos do outro jeito. E ninguém pode mudar essa lei, nem Deus muda essa lei. Só no céu é que nós não vamos ter esse negócio de escolher. Lá no céu não vai ter isso. Lá no céu vai ser o jardim, novamente, o jardim da paz, do amor, da alegria, da presença de Deus. Então ele diz, se deres ouvidos à voz de Deus, quer dizer, obedecer, acatar, executar aquilo que Deus fala, então, muito legal isso, então o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Você já imaginou isso? Olha só, o Senhor teu Deus te exaltará. Você será exaltado pelo próprio Deus. É isso aí que Deus promete. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quer dizer, imagine, minha amiga e meu caro amigo, você correr das bênçãos, mas as bênçãos vão te pegar. Elas vão te pegar, porque é isso que vai acontecer. Ao invés de nós ficarmos correndo atrás das bênçãos, as bênçãos é que correm atrás da gente. É o que está aqui escrito. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aleluia. Então, você, minha amiga e meu caro amigo, eu sei que muitas pessoas têm passado dias amargos, tristes, dias de sofrimento, dor, dias de desespero, eu sei.
Eu sei, porque também nós passamos problemas. Nós também vivenciamos problemas. Às vezes nós não somos culpados, mas nós sofremos as consequências daqueles que estão ao nosso redor. Porque quando você ama uma pessoa e essa pessoa faz alguma coisa errada e se dá mal, a gente sofre também. Então, nós sofremos por aqueles que a gente fala, ensina, orienta, tenta dar o que Deus nos tem dado, mas a pessoa não tem ouvidos para ouvir. Então, muitas pessoas são assim. Nós temos procurado dar aquilo que Deus nos tem dado. E o que mais nos satisfaz neste mundo, nesta vida, é quando alguém aceita e começa a obedecer a palavra de Deus. Porque então ela é abençoada, a bênção vai atrás dela. Não é ela que vai atrás da bênção. Ela é alcançada pelas bênçãos. Quando a gente recebe o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ele se torna a própria fonte de Deus dentro de nós. E então tudo fica diferente. Tudo fica completamente diferente, porque você passa a ver como Deus vê, você passa a entender, a ter sensibilidade, a sensibilidade divina consigo. Por isso que Jesus disse, ele falou, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então, tudo depende de uma obediência. E repito, a obediência não é um sentimento. A obediência é um ato de fé, é uma decisão da fé. É como o próprio texto sagrado diz, que a fé sem obras é morta. Quer dizer, a fé tem que ser exercitada, tem que ser obedecida. Você crê naquela palavra de Deus e você obedece, então você vai colher os frutos dessa obediência. Essa é a fé que Deus requer de cada um de nós. Ele não pede nada a nós que não possamos atendê-lo. É ou não é? Porque ele não é maluco. Como é que ele pode cobrar de mim uma coisa que eu não possa atendê-lo? Então, quando ele diz, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Por exemplo, o bispo me dá um exemplo de guardar o mandamento. Um exemplo simples. Você é uma pessoa que foi vítima de uma maldade, de uma injustiça, de uma calúnia, enfim, você foi vítima. Então você sofre. E o que você deseja? O que o seu coração almeja? Imediatamente seu coração almeja vingança, não é? É o coração humano, é o DNA do mal. É o DNA de Adão e Eva caído. Essa é a realidade. Então, a pessoa quer vingança, quer o mal daquela pessoa. Mas, se você é uma pessoa que quer obedecer à voz de Deus, ao invés de você almejar o mal daquela pessoa que lhe fez mal, você ora por ela, meu Deus, tem misericórdia dela. Tem misericórdia dela e não se esqueça da minha própria salvação, da minha alma. Então, você ora pela pessoa e se protege com a oração por si próprio. Então, você está
nada mais, nada menos do que fazendo a vontade de Deus, obedecendo a palavra dele. Porque Jesus disse, perdoai e sereis perdoados. Se, no entanto, não perdoardes aos vossos ofensores, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. Olha só, já imaginou uma pessoa não ser perdoada por Deus? Quem vai poder defendê-la? Quem vai defendê-la diante do tribunal do Altíssimo? Ninguém. Não tem perdão. Então, nós temos que perdoar. Ah, mas isso aí não é o que eu sinto no coração. É verdade, o coração só gosta de sentir. E o coração quer vingança. Então, a gente, quando entrega o coração no altar, então a gente deixa que o altar venha conduzir esse coração ou substituí-lo por um novo coração. Esse é um exemplo simples de como dar ouvidos e obedecer à palavra de Deus. Entendeu, minha amiga? Se você quer o bem, então você tem que fazer o bem. Se você quer o mal, pode esperar que o mal vai vir atrás de você também. Não tenha dúvida. É aquilo que nós semeamos, é aquilo que nós vamos receber, colher. Você colhe hoje frutos daquilo que plantou ontem. Nós todos nós. Então, aí vem as bênçãos. Leia, por favor, com carinho, Deuteronômio, capítulo 28, porque chama a atenção, neste capítulo preciosíssimo, que são 12 as bênçãos de Deus. 12 as bênçãos. Bênçãos sobre todos os aspectos. Familiar, financeiro, bênção de saúde, bênção da prosperidade, enfim, bênção toda, 12, completamente 12 bênçãos. Mas Deus avisa também, olha, presta atenção, se não obedeceres à voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas maldições. Sabe quantos versículos nós temos que falam sobre maldição? 54 versículos que tratam de maldição. Uma só maldição já é suficiente para a pessoa viver um inferno neste mundo. Imagine 54 versículos que tratam só de maldição, 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 maldição. É o que nós temos visto com o povo de Israel. Israel está gemendo porque desobedeceu ou tem desobedecido à voz do Senhor, o Deus que lhe revelou em primeira mão a sua palavra. Eles deixaram de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz dos seus líderes religiosos. E estes líderes religiosos, que obviamente não estavam bem, transferiram para eles todo o mal que eles eram ou estavam a viver. Então, hoje estão colhendo os frutos. Mesmo assim, Deus ama Israel. Deus ama Israel. Deus guarda Israel. E deixa-os colher os frutos da sua rebelião contra ele. Então, a história do Velho Testamento, você vê a história de um povo que ouviu tanto os conselhos de Deus, mas, infelizmente, desobedeceu. E, por conta disso, colheu os frutos, foi colhendo os frutos. O próprio rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas, quando ele caiu, ele sofreu as consequências. Salomão, a mesma coisa, o homem sábio, o mais sábio do mundo. Mas quando caiu, sofreu as consequências. Por que a gente vai querer experimentar as atitudes deles
sabendo o que aconteceu com eles. Então, Deus permite que nós tenhamos esse conhecimento para que a gente venha colocar as barbas de molho. Porque se você cuida, bom, você vê que eles fizeram isso e aconteceu aquilo, então você não vai fazer a mesma coisa, você vai cuidar de si. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Então, o capítulo 28 de Deuteronômio é o capítulo que não deixa dúvida para ninguém. Qualquer pessoa, até as crianças que lerem, vão entender. Por quê? Porque Deus fala direto, claro, transparente, não tem como a pessoa não entender. Não precisa nem de interpretação, está escrito claramente. Então, minha amiga e meu amigo, leia, medite. As bênçãos que virão e te alcançarão de acordo com a sua obediência. As maldições que virão e te alcançarão de acordo com a sua rebeldia. Só depende de você. Só depende, cada um de nós. O livre-arbítrio é um desejo, é algo especial que Deus colocou dentro de nós. Então, se você tiver a cabeça no lugar, você vai obedecer à voz dele, porque ele cumpre a sua palavra. Mas se você desobedecer, você vai ter que colher o fruto da desobediência, que é a maldição. Então, fica aí o ensinamento preciosíssimo para todos, gregos e troianos, judeus, palestinianos, seja lá quem for, não importa a religião, não importa a raça, não importa a cor, não importa a sabedoria, não importa nada. A educação não depende do destino, não. Depende da cabeça de cada um. Entendeu? As crianças que não têm essa noção, os inocentes que não têm essa noção, estão sofrendo, eles estão sofrendo, mas também estão fazendo seus pais sofrerem em dobro, porque eles sofrem por elas e por eles mesmos. Portanto, então, Deus colocou nas suas mãos o destino da sua alma. Só depende de você. Se obedecer a palavra dele, você vai colher os frutos da obediência. Isso, chova, faça sol. Não depende do azar, não depende de sorte, não depende de destino, não tem esse negócio, nasceu com o bumbum ligado para a lua, nada disso. Quem obedece, colhe os frutos da obediência. Quem desobedece, colhe os frutos da desobediência. Isso acontece com todos nós. Mesmo, por exemplo, eu tenho servido a Deus por 60 anos. 60 anos. Mas todas as vezes que eu insisti em fazer a minha própria vontade, eu me arrebentei. Eu sofri, eu gemi. Mas, graças ao Espírito Santo, que me deu ouvidos para ouvir a sua voz, entendê-la e obedecê-la, então estou aqui para ensinar para os que quiserem aprender aquilo que Deus, como Deus age em relação a cada um de nós. Sua vida só depende de você, minha amiga. A eternidade está nas suas mãos. A eternidade com Deus ou a eternidade no inferno, onde há choro e ranger de dentes, conforme palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Não esqueça não, hoje estaremos tratando da armadura de Deus. A armadura de Deus é justamente para que a gente possa se guardar, se proteger dos ataques do inferno. Ele nos dá a própria armadura dele. Imagine, Deus quer tanto salvar a gente
que Ele coloca a armadura dele à nossa disposição para que nós venhamos defender a nossa fé. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.